Olá, boa noite. O rodízio de veículos mais rígido entrou em vigor nesta segunda-feira na capital paulista. Segundo a prefeitura, com o novo rodízio, durante a tarde, a lentidão na cidade caiu para 1 quilômetro. Na semana passada, no mesmo período, ficou em 3 quilômetros. Na última sexta, a capital paulista registrou 6 quilômetros de vias congestionadas. Só que a redução do tráfego de veículos refletiu no transporte público. Nos ônibus, o aumento da demanda foi de 10%. Nos trens, 15% e nas linhas do metrô, entre 11% e 14%. Segundo a medida, carros com placas final par só podem rodar em dias pares e com placas final ímpar nos dias ímpares. A medida vale 24 horas todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O infrator perde 4 pontos na carteira e ainda paga multa de R$ 130. O decreto tem exceções e libera, por exemplo, os profissionais de saúde, serviços essenciais, táxis e motos. Para ter direito à isenção, é preciso comunicar à Prefeitura. O decreto publicado no Diário Oficial orienta os condutores a enviar um e-mail com os dados cadastrais e do veículo ou fazer o procedimento no site SP156. Mas ele permaneceu fora do ar durante todo o dia. Os motoristas de carros de aplicativos têm que respeitar as novas regras. Eu não sei se ajuda muita coisa, né? Porque quem tem mais de um carro vai continuar rodando. Bom, a Associação Comercial de São Paulo recorreu à Justiça para suspender esse mega rodízio. Diz que a medida é abusiva e prejudica milhares de empresas que estão tentando sobreviver aí com o delivery e também entrega via drive-thru. O Ministério Público informou que requisitou já à Prefeitura informações sobre os estudos que dão suporte à decisão com base em uma outra ação, a do vereador Fernando Holliday, do Patriota, que também pede a suspensão do veículo. E caminhoneiros fizeram uma carreata contra o novo rodízio. Eles vieram de vários pontos da Grande São Paulo e se concentraram na Avenida Paulista. Os manifestantes também pediam o fim da quarentena e do isolamento social. O objetivo do grupo era encerrar o ato em frente a prefeituras, mas os organizadores desistiram. O governo de São Paulo anunciou que a pandemia da Covid-19 reduziu em 19% a arrecadação de ICMS para o mês de abril. Além da queda do ICMS, a Secretaria da Fazenda Paulista afirma que o PIB, Produto Interno Bruto do Estado, também foi prejudicado, mas que somente 27% das perdas ocorreram por causa da pandemia, juntamente à quarentena. O governo disse ainda que 74% das atividades econômicas estão sendo mantidas durante o isolamento. No nosso modelo de quarentena atual, nós temos 80 atividades em funcionamento. A cadeia de abastecimento, desde a produção agrícola até a ponta da produção dos produtos e distribuição, continua em perfeito funcionamento, com protocolos de distanciamento e higiene bastante rígidos sendo utilizados. O governador João Dória disse que não irá impedir manifestações do Estado, mas que a polícia foi orientada a não permitir o fechamento de vias. Em Niterói, no Rio de Janeiro, agentes começaram a medir a temperatura de todas as pessoas que chegam à cidade. Quem apresenta febre é encaminhado para um hospital. O decreto vale até a próxima sexta e pode ser prorrogado. O município tem o segundo maior número de infectados pela Covid-19 do estado. Só será permitida a circulação de trabalhadores de serviços considerados essenciais ou de pessoas que precisam ir a mercados, padarias, farmácias, pet shops e postos de combustível. A multa para quem descumprir a regra é de R$ 180. O município vizinho, São Gonçalo, também ampliou as medidas restritivas. O estabelecimento comercial que descumprir pagará multa de R$ 9.000 e poderá perder o alvará de funcionamento. Na capital fluminense, o prefeito Marcelo Crivella impôs medidas mais rígidas em bairros das zonas norte e oeste por causa da grande movimentação de pessoas nos centros comerciais. Nas comunidades só poderão funcionar farmácias e supermercados. Bares e restaurantes terão que trabalhar com o sistema de entrega ou drive-thru. Também haverá restrições para estacionar na orla. Apostas presenciais nas casas lotéricas estão proibidas. As novas medidas começam nesta terça e vão durar 7 dias. Vamos ver agora como é que estão as outras ações em estados em meio à pandemia aqui no país.
No Espírito Santo, o primeiro dia de reabertura do comércio foi de muita confusão. As calçadas do centro de Vitória ficaram cheias. Lojas que deveriam estar fechadas acabaram funcionando. A reabertura foi permitida de forma alternada. Nos dias ímpares podem funcionar as lojas que vendem produtos não pessoais como eletrodomésticos, material de construção e móveis. Nos dias pares, abrem as lojas de consumo pessoal, como vestuário, calçados e cosméticos. A medida vale para os municípios classificados de alto risco para a Covid-19. Os de baixo risco já foram autorizados a funcionar desde 22 de abril. Em Pernambuco, o rodízio de veículos foi implementado nas 5 cidades mais afetadas pela doença: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata, na região metropolitana. Juntas, elas somam 75% dos casos confirmados e 68% das mortes pelo novo coronavírus. O decreto determina que apenas serviços essenciais, como supermercados e farmácias, funcionem. O uso de máscara é obrigatório. A decisão vale até 31 de maio. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 67 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19 e cerca de 89 mil permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 11.500 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Bom, e apesar do momento difícil aí vivido no país por causa da Covid-19, muita gente tem feito a diferença auxiliando os mais necessitados. Olha só, é o caso das Irmãs dos Arautos do Evangelho, Associação Internacional de Fiéis de Direito Pontifício. Elas suspenderam as atividades rotineiras para ajudar na confecção de máscaras de proteção. Toda a produção foi sob orientação de médicos especialistas. Os Arautos do Evangelho estão presentes em mais de 70 países no mundo todo. O Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi inaugurado. A unidade, construída pela iniciativa privada, custou cerca de 50 milhões de reais e começou a operar com 40% da capacidade. A expectativa é que 2.000 pessoas sejam atendidas durante 4 meses. No Ceará, mais um hospital de campanha foi aberto para pacientes com a Covid-19. É a 4ª estrutura provisória em Fortaleza. Agora são cerca de 2.000 leitos extras. No fim de semana, o estado recebeu mais 10 respiradores mecânicos que estavam retidos em São Paulo. Começou a 3ª fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Para evitar aglomerações, serão 2 etapas. A primeira, até o dia 17 de maio, terá foco nas pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e mães no período pós-parto. A segunda etapa, de 18 de maio a 5 de junho, será voltada para adultos com idade entre 55 e 59 anos e professores de escolas públicas e particulares. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já estão abertas e vão até o dia 22 de maio. O candidato deve acessar o site oficial do Enem, preencher o cadastro e pagar uma taxa de R$ 85. Estudantes de escolas públicas e bolsistas da rede privada têm direito à isenção. Nesse ano, os candidatos poderão escolher entre a prova impressa e a digital. O Enem será em novembro.